Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com mapeamento ORM one-to-one, tá bom? Então a gente vai trabalhar um pouquinho com o mapeamento onde eu tenho duas entidades e um registro de uma entidade se relaciona com apenas um registro da outra entidade, tá bom? O exemplo que eu vou usar aqui, por exemplo, vai ser o seguinte. Nós queremos armazenar dados de alunos e seus profiles, tá bom? Seus profiles, por exemplo, em mídia social. Então, por exemplo, eu quero saber quem é o aluno e eu quero ter, por exemplo, o endereço do perfil dele no Face, o endereço do perfil dele no LinkedIn, se ele tem canal no YouTube, eu quero saber qual é o canal do YouTube dele e por aí vai, tá bom? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter duas entidades. Então, por exemplo, eu vou ter uma entidade aluno e a gente vai ter uma entidade profile, tá bom? Vou chamar de profile essa tabela. Então, temos aqui a entidade aluno e temos aqui a entidade profile. E essas duas entidades, elas se relacionam, tá bom? O que a gente vai ter aqui na entidade aluno, por exemplo, né? Aqui a gente vai ter, por exemplo, né, o código do aluno, a gente vai ter o nome do aluno, tá bom? E outras informações. No profile, a gente vai ter o código do profile, né? A gente vai ter, por exemplo, né? Esse aqui não pode ser preenchido, né? A gente vai ter também, por exemplo, qual é o Face dele, né? O Facebook dele, qual que é? A gente vai querer também saber qual é o LinkedIn dele, tá bom? Então é isso aqui que a gente quer. Bom, mas aí você pergunta assim, mas se eu vou ter um registro em aluno que relaciona com apenas um registro em profile, por que eu já não coloco esses atributos, Facebook, LinkedIn, YouTube, direto lá na tabela do aluno? Pessoal, por uma questão de normalização, né? A gente prefere organizar os dados em tabelas separadas, porque senão também a gente fica com tabelas muito extensas, isso também não é legal, tá bom? Mas qual que é a ideia aqui? Eu tenho um aluno e eu vou ter o registro do profile dele. Eu quero saber quais são aqui os dados referentes a esses atributos aqui, tá bom? Mas eu não quero ter esses atributos diretamente aqui na tabela de aluno. Tá ok? Então, como que a gente vai fazer esse relacionamento? Bom, você tem que pensar o seguinte aqui. O aluno que tem um profile ou é um profile que pertence a um aluno? Assim, no nível de importância dessas duas entidades, quem seria assim a entidade dominante, aquela que é a principal? Eu considero que seja aluno. Então, o aluno possui profile, tá bom? E não o contrário, tá? Seria aqui, por exemplo, a tabela aluno, a entidade aluno, ela seria a entidade dominante aqui no caso. Então, o que vai acontecer? Aqui em aluno, a gente vai colocar uma chave estrangeira, que vai ser o código do profile, tá? E aí a gente tem que garantir, né? E com a chave estrangeira isso será garantido que o aluno ele vai ter somente um profile lá do outro lado. Então a gente vai ter aqui o seguinte. Então pegar aqui. Então eu vou ter uma tabela aluno, tá bom? Então o que a gente vai ter nessa tabela? A gente vai ter o código, a gente vai ter o nome do aluno, outras informações, né? E a gente vai ter o profile. Tá? Esse campo é o que vai fazer a ligação da tabela aluno com a tabela profile. E aí a gente vai ter também a outra tabela, que é a tabela profile. O que a gente vai ter nessa tabela? A gente vai ter o código, vai ter, por exemplo, lá, né, ó, o campo YouTube, vai ter o campo Facebook, né, e outros campos aqui. Bom, aí o que vai acontecer? A gente vai ter, por exemplo, né, aqui o código do aluno, ó, o aluno 100, o aluno 200, o aluno 300. Então, vamos separar aqui. Então, por exemplo, a gente tem aqui o José, a gente tem aqui a Ana e a gente tem aqui o Pedro. Beleza, aí a gente vai ter aqui, olha, o código 1000, por exemplo, né? 2000 no profile, o profile 3000. Então, por exemplo, aqui, ó, qual é o YouTube? Por exemplo, é o José ponto YouTube. Aqui, a Ana ponto YouTube. Aqui,
Ah, o Pedro não tem. Podemos supor que fosse o Pedro aqui, né? Facebook. O José.face. Estou inventando qualquer coisa aqui. A Ana.face. E assim vai. Bom, eu quero dizer que o profile do José é esse daqui. Então, o que a gente vai colocar aqui no profile? A gente vai colocar o código dele lá. Então, esse campo, ele é a nossa chave estrangeira aqui, né? E esse campo é o que vai relacionar o José com o profile dele aqui na tabela de profile, tá bom? E aí, assim, a gente tem esse requisito, né? Essa premissa que é apenas um registro, né? Na verdade, assim, um registro da tabela aluno pode se relacionar apenas com um registro da tabela profile. Então, por exemplo, não teria como o José ter 2 profiles diferentes ou 3. O José ele só pode ter um profile, tá bom? Então, nesse caso, é um relacionamento de 1 para 1. O aluno tem na tabela profile apenas um registro associado a ele, tá bom? Então, essa é a ideia básica do relacionamento 1 para 1, tá bom? Agora, a gente vai implementar isso lá no Spring, né? Utilizando o JPA. Aqui no caso a gente está utilizando o Java, então a gente vai trabalhar com o Hibernate. Mas essa ideia ela funciona para qualquer outra linguagem de programação que você vá utilizar ORM. Belezinha? Então, pessoal, vamos criar agora as tabelas lá no banco de dados, né? Vamos pegar todo esse esquema que a gente criou aqui e vamos passar para o banco de dados. A gente vai utilizar o MySQL, tá bom? Então, o que acontece? Vou usar aqui o Workbench. Eu já tenho o MySQL instalado na minha máquina, estou usando o banco de dados local. Se vocês quiserem usar o banco de dados que a gente criou lá na AWS, vocês podem usar também, tá bom? A única coisa que vai mudar é o endereço depois do banco quando a gente for fazer lá no Java, tá bom? Então, vou criar aqui um novo esquema, né? Vou, na verdade, usar aqui o script. Então, vou rodar aqui um create database. Vou chamar de db ORM, tá bom? Ctrl Enter. Prontinho, deixa eu dar um refresh aqui para a gente ver o banco, ele está aqui. Pessoal, para a gente não perder muito tempo, eu já criei os scripts, eu vou deixar esses scripts para vocês também. Dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo que deve ter lá, eu vou colocar o link para vocês baixarem os scripts para criar o banco, tá bom? Para a gente não perder muito tempo aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer a gente vai criar as tabelas. Então, deixa eu pegar aqui o código para a gente, deixa eu colar aqui, eu já explico para vocês o que a gente vai fazer. Não esquece de dar 2 cliques aqui no DBORM, tá bom? Para que ele seja colocado em uso, ele tem que estar em negrito aqui. Então, a tabela aluno, pessoal, o que a gente vai criar? A gente vai criar o código do aluno, esse campo ele vai ser inteiro, não permite nulo, e ele vai ser autoincremental. A gente vai ter também o nome, um varchar com 100 posições e o CPF um varchar com 11 posições. Ambos não permitem nulo. E a gente vai criar também uma chave primária, que vai ser o código do aluno. Então, o código do aluno vai ser a nossa chave primária. Bom, a tabela profile, a gente vai criar a tabela TBL profile. Ela vai ter esses campos aqui. Code profile, que é inteiro, não permite nulo e é autoincremental. A gente precisa saber qual é o canal YouTube do aluno, o Facebook e o LinkedIn dele. Então, ambos são varchar com posição 100. E eu deixei nulo, né? Porque pode ser que o aluno não tenha um canal no YouTube, então ele não vai precisar preencher. Ele tem Face, mas não tem YouTube. Então, ele vai deixar essa opção aqui em branco. E a gente definiu também que a chave primária vai ser o code profile aqui dessa tabela, tá bom? Legal. Aí, o que a gente vai fazer agora? Agora que a gente já tem criado as duas tabelas, a gente vai adicionar a chave estrangeira, tá? Então, aqui, olha, eu coloquei para a gente a chave estrangeira. Então, a gente vai alterar a tabela aluno, a gente vai adicionar a coluna code profile, que foi o que a gente definiu aqui, né? Olha lá. Então, a gente vai criar uma coluna que vai ser a chave estrangeira, que vai conectar a tabela aluno com a tabela profile, tá bom? Esse campo, ele é inteiro, não permite nulo e ele é unique. Pessoal, essa informação aqui é importante porque assim, eu vou ter um profile cadastrado lá com o código 1000, por exemplo. Eu só posso ter um aluno
que tem o profile 1000. Eu não posso ter dois alunos com o profile 1000. Então, a gente vai garantir aqui que a coluna Code Profile na tabela aluno, o número vai ser único, ele não pode se repetir em nenhum outro registro, tá bom? Então aqui é mais uma constraint, né, mais uma regrinha de limitação que a gente está colocando aqui na nossa tabela aluno. E a gente vai também criar uma constraint, né, a gente vai criar a chave estrangeira, que vai ser o code profile, que é esse campo que a gente criou, e esse campo ele vai fazer referência para a tabela profile no campo code profile da tabela profile, tá bom? Então a gente vai executar esse script e ele vai criar para a gente a tabela aqui, tá? Então vou clicar aqui nesse comando, prontinho, ó, já criou para a gente aqui a tabela. Vamos verificar, vamos dar um atualizar aqui, né? Prontinho, então tá ali o table, né? Ó, a tabela aluno e a tabela profile, tá bom? Tabela aluno que tem aqui os índices, né? Tem uma chave primária que é o code e tem o code profile que é a nossa chave estrangeira aqui, tá bom? E o tabela profile, tá aqui as colunas, estão aqui os índices, ela tem só uma chave primária, tá bom? Legal. Pessoal, já vou também inserir dados nessas tabelas, tá? Então já deixei pronto aqui para a gente também o script para a gente poder inserir alguns registros de teste, tá? Lembrando, pessoal, que como a chave estrangeira ela está colocada na tabela aluno, então para eu poder cadastrar o aluno, primeiro eu já tenho que ter um profile cadastrado, tá bom? Então a gente vai primeiro inserir o profile, depois a gente insere os alunos e faz o relacionamento do aluno com o profile dele. Quando a gente for trabalhar lá na programação mesmo, isso não acontece. Na hora de fazer a criação de um novo aluno no banco de dados, a gente vai passar o aluno e mais o seu profile, e aí a JPA, né, junto lá com o Hibernate e todas as regras lá de negócio do Hibernate, ele vai criar para a gente os dois registros em ambas as tabelas, tá bom? A gente não vai ter que ter essa preocupação por enquanto, tá bom? Mas vamos lá então, vou pegar aqui para a gente inserir os profiles. Então já tem o código também, o script pronto, depois vocês pegam aí no link que eu vou deixar para vocês, tá? Então vou pegar aqui para pedir para criar mais um arquivinho, abrir mais um console aqui, vou dar um Ctrl V. Então vou inserir os profiles. Então vou inserir o profile 1000, o 2000 e o 3000. Então tem aqui o profile que tem esses endereços aqui, né? Esses dados para YouTube, Face e LinkedIn. Estou cadastrando três profiles, tá? Vou executar também e ele vai finalizar com um select para a gente verificar se os inserts ocorreram de forma correta. Vou executar, então prontinho, ó, já inseriu e já listou aqui para a gente. E vou inserir também agora os alunos, né? Então vou inserir os alunos, deixa eu pegar aqui o script também, deixa eu abrir aqui um scriptzinho novo. E vamos ver o que a gente tem aqui. Então, olha só, a gente vai inserir aqui um aluno. Eu estou definindo que o código dele é 100. Esse aqui é o nome dele, esse aqui é o CPF. E estou passando o profile. O profile dele é 1000. Então, se a gente olhar aqui o profile 1000, olha, é para esse profile aqui. Então, tem aqui o canal YouTube, tem o Face e tem o LinkedIn aqui, tá bom? Se a gente olhar aqui, ó, o 200, que é a Ana, ela está conectada com o profile 2000 e o Pedro está conectado com o profile 3000. E aí na hora de fazer aqui os inserts eu tomei o cuidado de colocar os nomes aqui para a gente poder depois fazer a relação certinha, tá bom? Então vou executar também esse script, prontinho, ó, já inseriu e ele já colocou para mim aqui, ó, o aluno 100, CPF tal e ele é o profile 1000. Então, pessoal, vamos imaginar o seguinte, que eu quero, por exemplo, quero cadastrar, por exemplo, um outro aluno e que ele tenha um profile que já existe, por exemplo, né? Não é correto, mas só para a gente verificar se aquela chave unique ela está funcionando. Então, vou pegar esse aluno aqui, olha, vou colocar aqui ele de novo e vou dizer que é o aluno 400 e eu vou cadastrar como sendo 1000 também. Então, olha só, eu tenho um aluno 100, vou cadastrar o aluno 400. Só que eu vou dizer que esse aluno 400, ele possui o profile 1000, né? Que é esse daqui, ó. Tá bom? Lembra que quando a gente criou a tabela, a gente falou que tem aqui no code profile do aluno, ele é unique. Então, o que vai acontecer nesse caso? Eu estou tentando repetir aqui o 1000 no code profile. Ele já existe aqui, ó. Então, teoricamente, se tudo tiver ok, ele não pode permitir a inserção desse registro. Então, vamos lá. Vou selecionar
e vou executar. Prontinho, ó, já deu um erro aqui e ele já falou para a gente, ó, que há uma chave duplicada, né? O code profile não pode estar duplicado dessa forma aqui, tá bom? Então, pessoal, para a gente poder fazer o relacionamento one-to-one de forma ideal, é assim que a gente cria a estrutura das tabelas, tá bom? E agora a gente vai passar para o Java, né, lá para o nosso amigo Spring, e a gente vai começar a desenvolver a estrutura da nossa aplicação, tá bom? Então vamos lá.